o último vídeo para tratar do que nós chamamos de prova emprestada, tal qual definida no 372. No 372 está escrito o seguinte: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Portanto, a gente está falando de uma alternativa que o Código de Processo Civil dá para que num processo a gente importe de um outro processo, civil ou penal, uma prova que foi feita lá, mas que tenha importância para um fato que também tem que ser provado aqui. De modo que, por economia processual, o Código convalida esta prova realizada num outro processo, mas dando ao juiz deste processo, onde ela tem destino, que valore a prova do jeito que entender. Portanto, ele é livre para receber esta prova e não necessariamente reproduzir o convencimento do juiz que a executou lá anteriormente. Portanto, ao juiz sempre se dará a absoluta liberdade, o livre convencimento. Há, entretanto, alguns requisitos para que se tenha a admissão dessa chamada prova emprestada. O primeiro requisito é o seguinte: a gente tem a necessidade de que lá naquela prova, naquele processo onde a prova foi originalmente produzida, tenha sobrevindo uma sentença transitada em julgado que a reconheceu como válida, ou seja, que manteve a sua validade e que a utilizou como forma de convencimento. Portanto, a gente tem que ter chegado naquele processo onde a prova foi produzida a um resultado sentencial que acolheu aquela prova como válida. Portanto, independentemente do valor que o juiz lhe deu naquele processo, é preciso que aquele processo tenha chegado, portanto, a uma sentença que tenha validado a prova, que não a tenha anulado. A segunda coisa é que é preciso, como o próprio 372 diz, que se garanta o contraditório. A doutrina, o STJ, tem entendido que o contraditório aqui é duplo, ou seja, é preciso que naquele processo a parte tenha tido o direito de contraprovar, de participar daquela prova. Ela tenha, portanto, teria que ter tido a oportunidade de exercer livremente o contraditório. Pode até não ter exercido, mas desde que isso tenha sido por uma omissão dela, é preciso, portanto, que naquele processo tenha se dado oportunidade para o contraditório. Fazer ou não fazer o contraditório é sempre uma alternativa da parte, mas disponibilizar o contraditório é essencial. Além disso, além do contraditório ter sido oportunizado naquele processo, é preciso garantir também o contraditório neste processo, ou seja, a parte, quando recebe essa prova emprestada no seu processo, ela tem o direito de querer discutir com o juiz o que diz aquela prova. Portanto, ela tem o direito de também intrometer-se nessa prova, ainda que pronta e acabada, ela tem o direito de propor ao juiz um contraditório sobre o conteúdo dessa prova. Portanto, quando a gente fala de prova emprestada, repito, é admissível no processo civil importar uma prova de um outro processo, ela será válida desde que tenha sido validada no processo anterior, cabendo ao juiz, de onde ela é utilizada depois, o livre convencimento de como valorar esta prova e desde que se tenha dado à parte que prejudica-se com a prova o direito de participar ativamente da prova no processo original e também o direito de controverter a prova nesse processo onde a prova foi usada em segundo lugar. Tudo bem? Então, gente, esses são os 3 pontos que eu queria trabalhar com vocês na aula seguinte. Então, daqui a pouco o vídeo está lá no YouTube. Um abração para vocês. Boa tarde aí.